Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, para os fariseus, Efésios 4:11. Efésios 4:11. Os dons do Espírito Santo, os dons e os ministérios. Ele escolheu. Jesus escolheu. Jesus escolheu uns para apóstolos, uns para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores. E isso não está falando de homens. Em primeiro lugar, que eu quero que fique bem claro. Quando Jesus escolheu apóstolos, existe o feminino de apóstolos, que é a apóstola. Ele escolheu os mestres, existe as mestras, mulheres. Ele escolheu os pastores, existe as pastoras, que é o feminino. Existe o masculino e o feminino. Jesus não precisava ter colocado tudo isso na Bíblia para meio entendedor, para quem estudou. Se você já estudou o ensino fundamental, o ensino médio, uma faculdade, você sabe que existe o masculino e o feminino para todas as coisas, até para a Bíblia. Pastor, pastora, apóstolo, apóstola, mestre, mestra, evangelista, evangelista, profeta, profetiza. Então, para quem diz que não existe mais profeta, precisa ler a Bíblia, precisa ler Coríntios, precisa ler Efésios, precisa ainda ler muito a Bíblia. Se você é um fariseu, já leu, mas você faz de conta que não leu, aí já o problema é seu, porque você leu, mas passa por cima da palavra de Deus. Se você leu que existe profeta aqui, e você nega que existe profeta hoje, então você está negando Jesus. Jesus é um profeta. O Espírito Santo é profeta. Quem tem o Espírito Santo é profeta. Porque é o Espírito de Deus que manifesta na profecia. O Espírito Santo é quem ministra os dons. Eu, tendo o Espírito Santo, eu tenho todos os dons ministrados por Ele. Deus distribuiu os dons do jeito que Ele quis. E Ele distribuiu os dons tanto para homens quanto para mulheres. Então não adianta vocês dizerem que os dons só são distribuídos para os homens, porque isso é uma grande heresia. A Bíblia não fala que as mulheres não receberam o Espírito Santo. Isso não existe. As mulheres cheias do Espírito Santo são ministradas pelo Espírito Santo e podem fazer qualquer coisa que está na palavra. A mulher, tendo o Espírito Santo do Senhor, ela profetiza, ela lidera, ela cura, ela evangeliza, ela pastoreia, ela faz igreja, constrói igrejas, cria igrejas. Ela, tendo o Espírito Santo que ministra todos os dons e dá a quem Ele quer, ela pode fazer o que Deus quiser. Ela pode ter qualquer ministério, ela pode ter qualquer dom, tendo ela o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, estando sobre uma mulher ou sobre um homem, eles podem ter todos os dons, ou qualquer um dom que ele coloque na pessoa. É o Espírito Santo que ministra os dons. A mulher que tem o Espírito Santo, ela pode ter todos os dons, ela pode ter todos os ministérios, se ela estiver debaixo da unção de Deus, do Espírito Santo. O que ministra os dons numa pessoa não é o sexo feminino ou masculino. O que ministra o dom nas pessoas é o Espírito Santo. Se você é mulher ou homem e não tiver o Espírito Santo, você não tem dom nenhum ministério. Mas se você tem a unção do Espírito Santo, você pode ter todos os dons e ministérios e fazer com excelência, porque o Espírito Santo, ele é excelente. Quem tem o Espírito Santo ministra com excelência o louvor, ministra com excelência a cura, a profecia, o evangelismo, a liderança. Se a mulher estiver cheia do Espírito Santo, da unção de Deus, ela é ministrada a ministrar. Ela é ministrada a ensinar. Ela é ministrada a profetizar. Ela é ministrada a evangelizar. Ela é ministrada a libertar. Ela é ministrada a salvar. Ela é ministrada a curar. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Ninguém cura, ninguém faz nada sem a unção de Deus, sem o Espírito Santo.
Fora disso tudo é heresia. Você pode ensaiar, você pode fazer o que você quiser. Mas se é a unção de Deus que opera todos os dons e os milagres, você não faz nada.